Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos, os de perto, os de longe, né? Porque temos hoje pessoas de vários locais aí conectados. Compartilhamos também com os nossos parceiros no Nordeste, né? Na Bahia, no Piauí, no Pernambuco. E nós queremos cumprimentar todos com a paz do Senhor. Bom, essa lição introduz o tema dos dons, mas o ponto alto do tema dos dons é a plenitude do Espírito Santo, que ainda está pela frente, né? E então hoje nós temos uma introdução àquilo que ainda vem pela frente, né? Tem um conjunto de coisas aí que vem pela frente que são maravilhosas, né? Do estudo do livro de Efésios, que é um tesouro incomparável para nós, né? Muito bem, hoje nós vamos falar dos dons, né? Da onde veio, né? Vamos falar dos dons, como é que funciona e para que serve, né? São três pontos importantes aqui acerca dos dons. Obrigado. Na introdução, nós temos aqui as riquezas da graça. As riquezas da graça contempla os variados dons ministeriais concedidos pelo Senhor por intermédio do Espírito Santo à igreja. Então, o que temos? Né? A riqueza dos dons concedidos pela graça, né? Por intermédio do Espírito Santo. Então já temos uma boa ideia do que acontece aqui, né? Porque Deus planejou, o Filho executou a obra da cruz, da salvação toda. Depois ele sai de cena e envia o Espírito Santo, que agora opera na igreja e que coordena, que gerencia esses dons, essa distribuição, o trabalho da igreja todo, né? Então concedidos por Deus por intermédio do Espírito Santo, né? Então esses dons foram dados para cada membro, né, para que sejam aperfeiçoados, né, visando o motivo principal dos dons é para edificação do corpo de Cristo. Então aqui temos o ponto principal, né? Edificação do corpo de Cristo. Ele está comparando a igreja, o sistema, a igreja, com uma construção, né? Com uma construção que você faz ali, que você tem etapas para fazer, tem detalhes para fazer. Uma construção tem tantos detalhes, né? É mais do que a gente imagina, né? Quem está próximo de construção é que sabe, né? O pastor Valtinho aí, que passou um tempão construindo lá, ele sabe o tanto de detalhe que tem uma construção, né? E a igreja é bem parecida, ela tem muitos detalhes, muitas coisas para a gente ver, né? E ele compara a nossa fé, a igreja, a estrutura, com a estrutura da construção. Por isso que ele fala, visando a edificação do corpo de Cristo, porque ele compara o corpo de Cristo, que é a igreja, com a construção, né? Então tem muitos textos que falam disso, né? Fala da pedra angular, né? Dos fundamentos, né? Fala das etapas de construção e por aí vai, tá? E o objetivo final, que é bem controverso, isso também não faz muito parte da lição hoje, mas só cita aí a medida da estatura completa de Cristo, né? Então o objetivo final, né, é chegar a isso, né? Aí entra aquela polêmica, né? Uns falam, pode chegar ou não pode chegar, né? É a medida de Cristo, né? A nossa meta é meio alta, né? Bem ousada, tá? Mas nós vamos nos ater ao que está escrito no nosso currículo da lição aí, né? Que é apresentar o Cristo como o doador desses dons,
que é ensinar como é que essas habilidades, essas ferramentas, vou chamar de ferramentas, né, já que é para comparar com a construção, os dons são as ferramentas, são habilidades específicas para a edificação, né? E explicar também que esse corpo precisa crescer, ele foi destinado ao crescimento, ele tem que crescer, tá? O corpo de Cristo precisa crescer. É uma premissa de Deus. Ele fez a igreja para que ela cresça, né? Agora, a gente tem que entender isso aqui, porque isso aqui influencia diretamente no crescimento da igreja, tá? Diretamente. Bom, então, aí nós vamos para o primeiro ponto, que é os dons concedidos pela graça divina. Então, daí já inicia, não é por merecimento, não é por esforço, não é por esse ou por aquele motivo, é por graça. E o que é graça? Bom, graça é um favor imerecido, é algo que recebemos de Deus sem merecer, é algo que Deus nos dá por amor, que Ele nos dá por sua livre vontade, né? E então nós recebemos isso, né? E Ele concede a cada cristão. O escritor aí, ele cita algumas vezes que os dons são concedidos a cada cristão, e os textos sugerem isso, que fala dos dons. E os dons são concedidos a cada cristão. E então ele diz, se confirmado isso, fica mais, a responsabilidade aumenta, né? Porque os textos sugerem, mas não são definitivos. Dizem que cada pessoa recebe pelo menos um dom, porque se eles são distribuídos aos santos, né, a cada um, né, quando você vai distribuir a cada um, você pega um cesto de laranja e dá uma laranja para cada um, você distribuiu a cada um, os textos sugerem isso, tá? Mas não fala que é a cada um que buscou, que é a cada um que, sei lá, as pessoas comentam isso também, tá? Mas vamos partir do princípio que, né, que cada cristão recebeu pelo menos um dom na hora da distribuição ali, né? Aqui tem uns que entram na fila várias vezes, né? Tem uns que tem muitos dons, né? Tem uns que canta, prega, aí, né? O Deus usa ele de todas as formas, porque ele tem, né? Não, nada impede que a pessoa tenha mais de um dom. Mas o que a gente vai partir do princípio aqui é de que a pessoa tem pelo menos um. Bom, então agora complicou, né? Porque muita gente então não coloca em prática os dons. Eles não são automáticos? Já que a pessoa aceitou Jesus e recebeu pelo menos um dom, e não automaticamente ele não vai sair usando ele? Não é assim, né? Eles são ferramentas. E ferramentas, a gente usa as ferramentas se quiser, né? A gente trabalha com elas se quiser. Você utiliza elas se quiser. Não? Tem lá uma enxadinha guardada lá em casa, né? Se eu não quiser pegar ela e limpar a grama lá, né? E dar uma zelada na área lá, não vai acontecer, porque eu aqui vou pegar a ferramenta e fazer o uso dela. Então, por isso que eu comparei os dons com ferramenta. Por que eu estou usando isso? Porque tem muita gente que não está pondo os dons em práticas. Porque se tivesse, o corpo de Cristo estava em plena ascensão, em atividade, porque para que servem os dons? Para a edificação do corpo de Cristo. Então, isso não vai acontecer, não é com a motivação, com o aperto de Deus, não. Ele vai sempre nos cobrar, vai sempre nos capacitar, mas Ele vai esperar que cada um de nós coloque em prática os nossos dons. Aumentou a responsabilidade, aumentou? Porque agora eu tenho que olhar para mim, porque tem muita gente que senta aí no banco e fala, não, eu sou um crente de banco. Deus não me deu nenhum dom, eu não tenho nenhum dom. Como não tenho nenhum dom? Todo mundo tem um dom. Eu orando, buscando de Deus,
dons, não fui específico com Deus, falar, não, mas eu busquei muito, orei, né? E Deus me concedeu um dom. Mas, com vergonha, eu vou contar para vocês, segredo nosso, hein? Só nosso e da internet que está gravando ali, né? Eu demorei uns 6 meses para descobrir que eu tinha né, recebido. Talvez eu até já tivesse ele lá no pacote inicial. Você sabe que quando a gente aceita Jesus, a gente recebe um combo de, né, eu chamo de combo, porque agora é moderna essa palavra, né? Você recebe um pacote de coisas, né? O dom, né? A graça, você recebe uma alegria sem medida, depois você vai ter que trabalhar por ela, mas você recebe inicialmente ali, a gente chama de primeiro amor, todo mundo recebe, né? E ele vai comer daquela comida ali muitos dias, ele só vai precisar de trabalhar e comer lá no 3º ano. Eu comparo isso com, eu usei 3º ano por causa daquele texto bíblico, né? Que Deus falou para eles, olha, quando você chegar na terra que eu vou te dar, no 1º ano, vamos dizer que não seja um ano de 12 meses, né? No primeiro período, na primeira instância, você vai comer o que brotar da terra, tá? O que tem ali, porque lá os inimigos, lá os filisteus, os cananeus, as pessoas que estavam lá plantaram, está lá, né? Então quando vocês chegar lá e tomar posse, vocês vão comer do que tem lá, é de vocês vão comer o que o outro plantou. No 2º ano, como é que vai ser isso? O que dali proceder. Porque se você cortar o arroz, ele nasce de novo, dá uma soca lá, né, pastor Machado? Até a árvore, se você cortar, ela rebrota e ainda produz de novo, né? Então, assim, é claro que não é a mesma produção, né, pastor Juvenil? Depois que colhe, né, aí o milho dá a segunda cata, o arroz também dá, né? Então, tem a safrinha, então... Mas no 2º ano o trem já começa a complicar, porque aí a produção já não é igual do 1º ano, né? Não é igual a da primeira plantação. E no 3º ano, o que ele diz? Plantai e colhei. Plantai e colhei. Assim funciona na nossa vida espiritual. No 1º ano, a gente aceita Jesus, qualquer pregação serve, né? A pessoa canta um hino lá que você não gosta de jeito de uma pessoa estar lá falando em língua estranha, né? Dá uma alegria nele, porque ele está comendo da fé dos outros lá, ele está usando o combo dele, ô glória. Coisa mais bonita que tem é você ver um novo convertido na igreja. Ele está usufruindo ao máximo ali né? Mas aí passa algum tempo, vai entrar no 2º ciclo, que eu não vou chamar de ano, porque tem gente que anda mais rápido, outros mais lento, né? No 2º ciclo ele já começa a ficar meio chato, né? Já não é qualquer hino, já não é qualquer pregação, aí já começa, a comida já não vai ser do mesmo jeito do 1º ano. E no 3º ano? Aí no 3º ano ele tem que se virar, tem que correr atrás, ele vai ter que orar, ele vai ter que jejuar, ele vai ter que buscar, a fé do outro já não serve mais para ele, né? As coisas que é do outro já não servem mais para ele. Pensa, que coisa que Deus está ensinando para nós, né? Com os 3 anos, Ele está ensinando para nós que nós recebemos, no pacote inicial nós recebemos, todo mundo recebeu um dom. É que as pessoas desenvolvem uma habilidade de contestar, né? Aí o texto está sugerindo que cada um recebeu, cada membro recebeu um dom para o aperfeiçoamento. Aí como é mais cômodo para ele falar, não, eu não tenho dom nenhum, Deus não me deu nada, então eu não tenho nada para fazer, eu não tenho serviço para desempenhar, não é? É nesse contexto. Aí a pessoa recebe, ele está usando, não sei, mas que ele tem. Se ele colocar em prática, se ele for, vai acontecer. Recebeu o dom de cura, ele pode ficar sem operar isso anos, né? Mas se ele começar de novo ali, né? O cabelo dele, olha o exemplo que eu vou dar, tem hora que eu sou meio cruel também, né, pastor Machado? Se o cabelo dele crescer de novo, ele pôr a mão aí, né, ele cura de novo. Entendeu aí o trocadilho, né? Se a coisa voltar a fluir, se ele, né,
Ele pode fazer arte, pode parar na mão do inimigo e tudo, mas se o cabelo dele crescer e ele orar, né? No sentido espiritual, não é o cabelo mesmo, né? Ele vai começar a operar de novo esses dons. Precisamos entender bem os dons. Hoje é uma lição de aplicação, mas isso vai culminar lá na plenitude do Espírito Santo que está para frente, que é uma lição, né, que está para frente. Eu tenho que ser claro aqui, porque quem capta daqui vai chegar lá com, né, com o entendimento preparado para aquela lição especificamente, tá bom? Então a minha tarefa está mais difícil aqui, né? Porque você tem que preparar o campo para semear, e a colheita só funciona se o campo for bem preparado, né? Se não for, né, lá na frente vai dar problema na colheita. Bom, então a graça de Deus, né, tem concedido graciosamente, sem merecer e tal, né, a cada cristão, membro do seu corpo, a capacidade para manter a normalidade. Então, o que nós recebemos de Deus? A ação? Não, recebemos a capacidade de fazer. Nós fomos premiados com a capacidade, com uma habilidade específica de Deus, dentro das habilidades distribuídas e anotadas ali. Mas é a capacidade. Se eu tenho capacidade para fazer um telhado, eu tenho. Mas eu estou fazendo um telhado? Não. Mas se eu quiser construir um telhado, eu construo. Se eu tiver, né, vontade, sei lá, é uma série de coisas que faz a gente fazer alguma coisa. Mas a habilidade está lá. A irmã tem uma habilidade de fazer crochê, tricô, tem umas aí que tem habilidade, tem um monte de habilidades, né? Mas se ela não pegar a linha e fazer, não vai sair. Percebe? É isso que a gente precisa ficar claro, porque as pessoas pensam que é automático. Não, eu tenho um dom de cura. Não, Deus vai pegar as pessoas, vai mandar lá na minha porta, vai trazer aqui na igreja, eu só tenho que... Não, peraí, é mais complicado do que isso. Tem que exercitar, é que nem os músculos da gente, a gente é igual a bicicleta, sem parar cai. Não é? Não é assim? No mundo espiritual também é assim, se parar cai. Né? Desequilíbrio, né? E depois que vai no meio-fio não volta fácil, tem que cair de tudo para depois levantar, né? Está fora do mercado, né? Em pouco tempo ele está fora do mercado, não é? É isso. Então, é claro que vai ter muita contestação das pessoas, porque é mais cômodo para a pessoa que está lá assistindo. Ele é um crente que não quer se envolver muito, né? Que quer ficar ali só dando uma olhadinha para até chegar no céu, até chegar a hora dele. Aí eu chego aqui e falo, gente, cada um recebeu um dom aí. Opa, peraí. E se você recebeu o dom, então você vai ter que procurar aí, cavar aí, vai ter que, né? Vai ter que exercitar ele, aumenta a responsabilidade. Então, toda vez que toca nesse assunto é mexer no vespeiro. Né? Vocês vão ver pelos comentários da lição aí depois, né? Vocês vão medir pelos comentários, sim. Qual a diferença entre habilidade, dom e talento? Porque quando ele está falando aí, ele está dando assim. Bom. É natural para o ser humano? Não. Talento, na verdade, tem uma separação entre as coisas espirituais e as coisas materiais. Então, Deus concede talento para as coisas materiais. A pessoa tem lá uma habilidade musical, pode chamar de talento também, mas é uma habilidade que ele recebeu específica. E eu já vi gente bater 6 meses, 8 meses em cima de um violão para dar conta de tocar um hino aí. E outros pegam ele lá e parece que, né, poucas mexidas ali ele já está tocando. Então, ele tem um dom natural. Esse dom natural, aí Deus dá a capacidade para cada um, para que cada um tenha habilidades para ter a diversidade de talentos que tem, para que todas as coisas funcionem ordenadamente no mundo. Mas isso, comparado, também vem para o mundo espiritual. As habilidades aí são outras, são concedidas pelo Espírito Santo para a edificação do corpo de Cristo, e só vai colocar elas em prática aquele que aceitar Jesus.
aquele ficar crente. Mas quando ele fica crente, automaticamente aquilo já vai fluir dele. Por quê? Porque do mesmo jeito que ele recebeu o dom musical, o talento musical, também ele já recebeu algo de Deus no pacote inicial de fé que ele recebe, né? E ele tinha essa possibilidade, lá atrás ele já tinha essa possibilidade, mas ele só colocou em prática quando? Quando ele aceitou Jesus. Porque enquanto nós não aceitamos Jesus, nosso espírito está inativo. A nossa parte que dá ligação com Deus, tem, mas não foi ativada ainda. Então, para cada um, Deus já dá, já capacita ele de uma forma. Lembrando que a pessoa também pode buscar, e Deus pode dar mais de um dom, mas naturalmente a gente recebe pelo menos um. A pessoa, eu não tenho o dom para fazer para música, mas se eu estudar, pelejar, lutar, eu vou acabar aprendendo música também, mas é diferente da pessoa que já nasce com aquele talento, com aquela inclinação natural, que Deus já coloca em cada um, né? E distribui isso, de forma que tem diversas pessoas para fazer as diversas coisas, porque Deus já contemplou isso. Também a mesma premissa serve para os dons. Mas no outro mundo, no outro aspecto, né? Isso é dado por Deus e o Espírito Santo é que vai gerenciar na pessoa que aceitar Jesus. E não adianta ele correr do dom dele, não vou brincar mais não, né? Não vou pregar mais, não vou pegar esse microfone mais. Tem hora que dá uma vontade de fazer isso, né? As pessoas contestam, fala, às vezes a pessoa fala cada coisa para a gente, tem coragem de falar cada coisa para a gente, fala, não preciso disso não, eu vou criar galinha, que eu gosto de criar galinha, né? Eu vou criar galinha, não, eu gosto de tirar leite de vaca, eu vou mexer com vaca, que é melhor que mexer com gente, mas não adianta, você tem o dom de Deus, a igreja precisa ser edificada, a igreja não pode parar, lembra o tema, que o pastor volta aí, a igreja não vai parar, né? E aí vira e mexe Deus, né? Às vezes dá uma lutinha para a pessoa, uma coisa, fala, não, é o jeito de eu voltar para o trilho aqui, né? Eu botar o meu carro para andar de novo. Porque cada um é diferente do outro, pode ser o mesmo dom, um é usado de um jeito, outro é do outro. Não tem dois iguais, né? Não tem dois olhos iguais, todos são diferentes, então isso é natural que seja diferente. É que a pessoa olha para o dom do outro e quer ser igual ao outro, mas o dom dele é outro, não é aquele, né? E agora eu vou ter que confessar o pecado, né? Quando eu aceitei Jesus, meu pastor era um pregador, habilidoso, eu achava bonito ele pregar, gente, né? Acho que só o Moraes aqui que lembra dele, né? O pastor Juvenil, o pastor Vilmar Felipe, quando ele era jovem, era pregador habilidoso, e eu tinha vontade de pregar igual ele, saía por aí tentando pregar, mas pensa num trem ruim que saía. Pensa numa coisa que pastor Machado não gosta nem de lembrar, né? O desastre que era. Até eu aprender que o meu dom era diferente do dele, eu fiquei tentando copiar ele. Para entender os dons, a gente tem que entender essa dinâmica toda. A pessoa pensa, não, eu vou escolher um dom e você é o que eu quero. Você não será o que você quer ser, é o que Deus escolheu. É o que Deus te deu, o que o Espírito Santo te deu. Não adianta tentar mudar isso. Aí o que eu tenho que fazer? Orar, pedir a Deus, pedir a direção para saber aonde é que eu vou, porque senão vai ser desastre total. Eu fui pregador frustrado, fui obreiro frustrado por muito tempo, porque não dava, não fluía. Sim, pastor. Exatamente. Não vai ser útil. Se não for útil, não adianta. E aquele que Deus deu é que vai ser útil, o outro não vai. Não, mas eu não quero isso. Tem uns que é manhoso, já viu aqueles que não gosta de tomate, não gosta de jiló, tem gente que para comer é assim, né? Tem crente que nos dons é do mesmo jeito. Não quero esse, não, quero o outro. Deus dá um dom, mas não quero esse, não, quero o outro. Quero do meu irmão. Tem 3 netinhos lá, você leva um carrinho de cada cor. Aí eu pego o vermelhinho, o verdinho e o azulzinho para não dar briga. Pois aí dá briga maior. Não, o que recebe o azul quer o vermelho. O que recebe o vermelho quer o verde. Né? Aí eu não quero, eu quero o do outro.
Mas isso não acontece na igreja, não, é só hipoteticamente, viu? Estou dando um exemplo aqui de como as coisas se processam. E aí começa a ter os problemas. Na hora de edificar, tá? Se um fizer o seu trabalho direitinho, descobrir e tentar fazer o melhor possível, já está de bom tamanho. Eu vi uma discussão sobre o diaconato, por exemplo. Pois é, diaconato é a única função que tem uma promessa junto. Aquele que desempenhar bem esse papel vai receber uma boa posição para si. Para os outros não tem. Não, então, o outro fala até diácono. O que é até diácono? Diácono é uma função e uma função não é maior que a outra, não. Quem falou que diácono é menor que presbítero? Na Bíblia não foi. Se alguém falou, foi outra pessoa. Porque a Bíblia coloca todo mundo no mesmo nível. Uns para evangelista, outros para mestre, outros para diácono, tudo no mesmo nível, não tem hierarquia, um é maior que o outro. Hierarquia foi nós que inventamos, os homens. Tá? Então, os dons, eles servem, né, como o pastor Juvenil disse, para cada um segundo que for útil, para ser útil. E tem galardão, mesmo que a pessoa pensar que não tem. Eu acho que ele já pôs aqui lá para os diáconos não ficar desanimados, vai pensar, não, mas se eu nunca for a presbítero, então o meu galardãozinho vai ser pequenininho, coisa nenhuma, pois é melhor voltar para diácono, porque no sentido do que a igreja põe como a hierarquia, tá? Que aquela hierarquia lá, eu não concordo muito com ela, não, aceito, mas não concordo, tá? Porque o de presbítero não tem lá a garantia que tem o de diácono. O diácono, ele tem uma promessa junto, tá? De Deus. Bom, mas é claro que o presbítero também tem, só não está escrito, né? Só não está, né, dessa mesma forma aqui. Bom, a graça, então, ela é concedida para a manutenção da unidade. Vocês estão conseguindo ler bem ali? O tamanho está bom? Consegue aí, Andréia? Precisa de óculos, né? Não, né? Ah, salva aberta. A graça é concedida para a manutenção da unidade. Para manter, manutenção é manter, para uma unidade ser mantida. Então, a graça, não os dons, a graça. Foi pela graça que Deus, através do Espírito Santo, deu os dons, tá? E essa graça, né, ela é concedida por Deus em várias coisas, nos dons e em outras, né, em outras formas, né, para manter a unidade. Para que nós sejamos um, né, no objetivo. E se a gente fosse bem obediente mesmo, aí um fazia o seu trabalho bem feito aqui, o outro fazia o seu trabalho bem feito ali, e tudo dava certinho, a igreja crescia, o evangelista evangelizava, o diácono fazia o trabalho dele, o presbítero também, mas aí um fica querendo fazer o trabalho do outro, o outro fica bravo com o outro, que o outro fez o que não deveria fazer, e quem deveria fazer era o outro, né? E um espera pelo outro, e vira aquela coisa toda, e bate cabeça daqui, bate cabeça dali, e o trabalho não cresce. Porque para que serve isso tudo? Para a manutenção do corpo de Cristo. Primeiro da unidade, para que essa unidade cresça, né? Para que o corpo desenvolva. Então, já vou adiantar para vocês uma coisa que está na revista. Nenhum dom é de particular aplicação. Ele não é seu. Você não, o dom que você recebeu é para usar especificamente para o crescimento da obra de Deus, do corpo de Cristo. Porque tem gente que ele recebe um dom, aí ele já monta um ponto de dom na esquina lá, né? Aí a pessoa recebe lá o dom de profecia. Aí daqui uns dias tem uma esquina lá, né? Não, quer profecia, vai lá na irmã, lá na esquina, lá em cima. Ela é lá e batata, porque ela tem um dom, né? Vai. E a irmã começa a semear aquela profecia lá, ao invés de fazer o crescimento aqui, causa divisão. Ela fala, não, isso tem que acontecer na igreja, é disciplinado. Por quê? Porque uns falam e os outros julgam. Por quê? Para proteger o profeta e para proteger quem recebe. Aí a pessoa, não, eu tenho dom, eu faço do jeito que eu quiser. O homem não vai me impedir. Você já ouviu esse termo? Eu já ouvi umas bobeiras dessas, né? O homem não vai me impedir que eu faça a grande obra que eu tenho que fazer. Pois faça para o crescimento. Se estiver destruindo, a obra está errada, porque o dom foi dado para quê?
para o crescimento do corpo de Cristo. Se ele não estiver servindo para isso, então eu estou usando ele errado. Eu posso usar a ferramenta errada, não posso? Fazer coisa errada com a ferramenta. Uma faca, eu tenho uma faca lá que é muito boa, da casa do Cabo Branco. Trouxe uma pedra do Piauí para molar ela e manjei assim, que é para cortar tomate sem amassar, né? Para testar se os maridos é bom, vocês olham as facas. Se a faca for ruim, já ponto negativo para os maridos aí, né? A faca tem que estar afiada, a minha faca é boa. Tá, a minha não, da cozinha lá de casa. Eu amolo elas bem amoladinhas para ficar na cozinha lá, né? Agora, a faca é muito boa para cortar os tomates. Agora, se a pessoa pegar essa faca, né? Ontem mesmo, sei lá, esse dia aí, um sujeito está saindo no noticiário aí, né? Não assisti direito o noticiário, mas o sujeito usou a faca para outra coisa. Não foi para cortar tomate. A mesma faca que pode ser usada para cortar tomate, não pode ser o mussarela também, né? Se a faca não for boa, né? Corta o dedo, mas não corta a mussarela, né? Se a faca for usada para o lado errado, ela vai trazer prejuízo. Deu para entender aí a comparação com os dons? Deu não? Se a faca for bem utilizada, você faz coisa boa com ela. Mas se você usar ela para o mal, os dons também podem ser usados para o mal. Tem gente que pega o dom dele, que Deus deu pela graça para a edificação do corpo de Cristo, e usa ele para o mal. Para ganhar dinheiro, é um exemplo, mas para muita coisa, para adquirir poder, para humilhar as pessoas, é uma série de coisas, né? Misericórdia. E sabendo que cada um tem um dom, então aí fica mais complicado. Né? Pelo menos um dom que eu quero dizer, porque tem gente que tem vários, né? Então a graça, o apóstolo nos informa que as funções específicas nos são confiadas. Eu gosto dessa palavra. Nos foi confiada. O evangelho nos foi confiado. Não é meu, eu não posso pegar o evangelho e fazer o que eu quiser dele aqui. Eu tenho que avaliar, pesquisar, olhar, estudar, para falar a coisa do jeito que precisa falar. Eu não posso, porque eu tenho interesse nesse lado ou naquele lado, eu falar do jeito que, né? Eu tenho que falar o que está escrito ali, porque me foi confiado. O dom me foi confiado. É uma relação de confiança. Deus confiou na pessoa ali, deu o dom de profecia, ele fez besteira. Mas era só aquele que dava para confiar, ainda confiou, ainda fez besteira. Deus sabia que não ia dar certo, mas também não ia ficar, os outros que foram edificados com aquilo, não ia ficar sem, né? E aquele que fez errado vai ser punido. Complicado isso, né? No mundo espiritual, porque Deus podia não dar o dom para a pessoa que vai fazer besteira, não podia? Mas deu. Às vezes é esse que usa. Deixa eu contar uma história para vocês, que aí vocês entendem, através dos testemunhos que a gente entende. Eu prefiro ir devagarinho, irmãos, e dar o break e mostrar o que acontece, para que todos nós sejamos edificados. Não adianta eu ler o texto, fazer vocês lerem o texto aqui, nós ler o texto todinho e não vai entender nada, não vai funcionar. Eu dirigi a igreja lá em Quirinópolis, e chegou um sujeito lá, Paulo Santana, chamado. É do seu tempo, ele, Vital? Você chegou depois do Paulo? Depois, né? O Paulo, ele chegou em Quirinópolis, assim, esquisito. Ele estava com a esposa, um filhinho, e ele ficou por ali nas igrejas, e ele gostou de mim e falou: não, eu quero ficar aqui. Falou: mas eu não te conheço, você não tem carta, se você quiser ficar assistindo os cultos, aí fica, mas não vai ser muito fácil, não. Né? Melhor você... não, já me ofereceram até a igreja para dirigir, aí, então é melhor sair para lá. Não, eu quero ficar aqui, né? Tá, ficou. Pensa num homem bom para pregar, irmã Jessi. Pensa num homem bom para pregar. E aí eu descobri que ele era meio vida torta, que ele andava fazendo umas besteiras, via para uma cidade, ia para outra, e pastor e habilidoso. E ele tinha umas apostilas lá do Rio Grande do Sul, tinha uns negócios lá do Nordeste. Falei: esse caboclo anda muito, né? E ele contou para mim que foi policial em São Paulo, no estado de São Paulo. A mulher dele era daqui de Goiânia. Falei: gente, esse negócio está estranho, né? E aí tinha uma festa lá em São Simão, eu levei ele lá em São Simão. Eu ia
pregar de manhã lá no estudo bíblico, né? Na festa grande, juntou as igrejas tudo, num ginásio. E naqueles dias, pastor Juvenil, eu preguei, ninguém aceitou Jesus. Aí, de noite, o pregador não foi, quem vai pregar? O Paulo. Ele estava comigo, pregador, eu falei, pastor, tem um pregador aí, comigo. Ele é habilidoso com a palavra. Não, então ele tem que socorrer nós, que aqui só está os da cidade aqui, então, esse povão aí. Irmãos, brinca não, aquele homem pregou, tinha 35 pessoas não crentes, pastor Ademir, todos os 35 aceitou. Todos. Vai ter habilidade daquele tanto. Passado uns dias, ele sumiu de Quirinópolis, carregou a geladeira do irmão, o carro do irmão, uma caixa de ferramenta do outro, mobilete, não sei o quê. Até hoje, acho que até quando o Vital ficou lá, ele estava descobrindo gente que tinha sido lesado por esse homem. Ele desapareceu, encheu esse carro do irmão, que ele pegou emprestado de trem e fumiu no mundo. E deixou a mulher e o filho para trás. Eu peguei a mulher e o filho dele, vim trazer ela na casa do pai dela, entreguei ela aqui em Goiânia, na casa do pai dela. O pai dela é pastor. E o sujeito sumiu no mundo e foi fazer arte para frente, depois descobri. Aí vocês pensam, na hora de eu orar, né? Vocês já sabem o fato, não vou contar detalhes, não. Na hora de eu orar, Jesus, então o problema sou eu, né? Porque eu prego. Eu estava dirigindo a igreja, tinha muito tempo, não ganhava ninguém, mas nenhum, é zero. O sujeito chega lá com uma pregaçãozinha ali de meia hora e ganhou 35. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não é um pregador, é habilidade, ele tem o dom. Se ele não consertar a vida dele, o que vai acontecer com ele? Lá para o lugar que vai os rejeitados. Mas e o que aconteceu com o dom dele? Foi usado? Foi. Na minha frente, 35 almas aceitou Jesus. Quantos daqueles podem estar crentes até hoje? Ele foi útil, o dom dele foi útil. Agora ele foi útil? Não sei, ele causou muito dano. Eu tive que juntar com os irmãos, comprar uma geladeira para dar para uma nova convertida, que senão ela ia desviar, porque o sujeito levou a geladeira dela para consertar e sumiu com ela. Eu acho que ele consertou e vendeu, e naquele negócio lá ele desapareceu, pastor Juvenil. E eu fiquei com o pepino para trás. Mas o dom estava nele. Aí eu fui brigar com Jesus, né? Falar, Jesus, não está certo não, então eu estou pior do que aquele lá. Se eu tiver que é pior do que aquele lá, só pode me levar logo, porque aqui não vai funcionar não, né? Pior do que aquele lá, eu estou no fim da... né? E estava para pedir o pastor Juvenil para me trazer de volta para Goiânia, para me largar a mão de fazer isso, porque, né? Perder para aquele lá, eu vou ganhar de quem, né? E aí, sabe o que Jesus fez, mano? Mostrou para mim que ele não tem compromisso com homens, com pessoas. Ele tem compromisso com palavra. Qualquer um que estiver dentro da palavra vai. Se estiver fora, está fora. E isso não depende uma coisa da outra. Às vezes a pessoa é usada por Deus. O dom dele é usado para salvar pessoas. Mas ele mesmo não vai se salvar. Não vai conseguir. Aquele lá, se ele não tiver consertado e tiver morrido, já era. Ele pode arrepender, né? Quem sabe ele está vivo por aí. Preguei, né? Profetizava, eu fazia, acontecia. Não te conheço. Não, exatamente. Me diz, Senhor, Senhor, mas o seu coração está longe de mim. Pronto, acabou. Jesus me consolou com isso. Falei, não, amém. Logo depois me deu o Vital com mais um monte de, né? Oh, glória. Aí foi só alegria, né? Então você já sabe, Vital, você foi fruto de uma briga que eu tive com Jesus, viu? Mas aí o termo, né, usado aqui não faz referência a uma habilidade natural, tá? O dom, no sentido cristão, é uma concessão sobrenatural. Então nós temos habilidade natural e habilidade sobrenatural, que aí o autor até troca a palavra para não confundir. Mas é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa, só que um vem naturalmente e o outro vem de forma sobrenatural na vida da pessoa, tá? E tanto para dar sentido nas nossas vidas, quanto para melhorar o universo que vivemos, a igreja, a nossa casa, a nossa família, tá? Tudo isso. Essa habilidade serve para isso. Então,
Ele volta a afirmar aí de novo, ó, com base em 1 Coríntios capítulo 12, que é aquela relaçãozinha de dons, né? Na esfera espiritual, cada cristão possui pelo menos um dom espiritual, tá? E agora eu tenho que cavar, né? Agora eu tenho que descobrir aonde é que eu encaixo nessa situação. Como é que vai ser? Porque eu tenho que usar. Se eu tenho a ferramenta, eu tenho que usar, né? Eu tenho que colocar ela em prática. Então, é uma aptidão. A pessoa está apto, né, por Deus, para o serviço de Deus e aos cristãos, né, de modo a glorificar a Cristo e edificar o corpo. Então, os dons basicamente são usados para a edificação do corpo de Cristo. Não é para particular utilização, né? A pessoa fica lá, eu quero casar, vou lá na irmã lá para ela orar, profetizar e falar quem vai ser o meu. Isso edifica o corpo de Cristo? Não sei. Se edificar, sim. Se não edificar, não. Não é para isso. Mas vai usar para ir para a pessoa lá e tal, para ganhar, que depois vai ser um ganhador de alma, pronto, vai edificar? Vai. Então eu não sei em que vai e o que não vai. Eu sei que os dons são utilizados para a edificação do corpo. Claro que para melhoria também, né? Melhoria espiritual, a pessoa cresce espiritualmente, melhora, fica melhor no lar, né? Os filhos, né? A família, ele passa a ser um mediador ali na família, tudo melhora, né? A palavra de Deus e os dons juntos, né? Causa uma mudança. Não é só a palavra de Deus, não são só os dons. Uma pessoa bem equipada, mas incompetente, é acelerar para o muro. Você imagina um barbeiro num carro de 300 cavalos, a pessoa não sabe dirigir direito, você entra num carro de 300 cavalos, vai pôr ele em risco e todo mundo perto, né? Não é? Então, se ele tiver um dom, se ele tiver uma capacitação, se ele tiver uma aptidão, mas ele não tiver responsabilidade para isso, se ele não tiver a palavra de Deus, eu já vi muitos cair nisso, né? Ele tem o dom, mas ele não cresce na palavra, e aí ele se enfoca o próprio dom dele, derruba ele. Aí começa com meninice, começa com as coisas aqui, de contrário à Bíblia e tal, que começa devagarinho, de repente ele está submerso no meio das suas dificuldades, por causa dos próprios dons que ele tinha e começou a utilizar. Então a pessoa tem que ter um crescimento homogêneo, ele tem que crescer a raiz, tem que crescer os galhos, ele tem que crescer para baixo, para cima, né? Se ele vira aquela arvona enorme, não tem raiz, o que vai acontecer com ele? A hora que vier um ventinho, não tem raiz, tomba. E o contrário, Mariné, o que acontece? Se ele crescer só para baixo, só a raiz, e não cresce os galhos, o que vai acontecer? Não vai produzir fruto, não tem galho suficiente, não dá sombra, não serve nem para fazer um ninhozinho, né? De passarinho, porque não, né? Tem crente que não dá nem um ninhozinho, né? Então o crente tem que crescer, o corpo de Cristo tem que crescer. Para que servem os dons? Para crescer o corpo. Aí ele tem que crescer tudo, completo, na graça, no conhecimento, no amor, na justiça. Junta tudo aí. Como é que ele faz isso? Dons e palavra. Palavra é importante, mas dons também é importante. Porque eu só vou chegar na plenitude lá na outra lição se eu tiver um bom entendimento dos dons, porque eles são importantes. Tem gente que nem se importa com ele, tem igreja que nem acredita em dons, mas não, isso era para o tempo dos apóstolos, não, isso era, sabe? Como é que sobrevive uma igreja dessa? Sem os dons, sem a maravilha dos dons, responsavelmente. Eles só são especiais se eles forem utilizados com responsabilidade. Aquele que tem um dom, se ele se prepara, prepare-se, porque a igreja vai ser edificada por ele. Se tiver uns 3 ou 4, não precisa muito não, uns 3 ou 4 dentro da igreja, com essa qualificação que eu estou falando, segura essa igreja, ela vai embora. A igreja do pastor fulano de tal, o pastor é que fica com crédito. É nada, são as pessoas que estão ali, que têm a habilidade, a qualificação necessária para
que o corpo cresça, se desenvolva. Entendeu? O crédito fica só com um, porque ele é o gerente ali e tudo, né? Mas quando cai, cai ele também, né? Igual o time de futebol, né? Perdeu, quem vai primeiro é o técnico, né? O pastor Walter. Já corta logo. Mas se estiver ganhando, aí vai embora, né? Então, se a igreja for incentivada aos dons, isso já quase não acontece mais. Se ela for trabalhada nisso, dentro da palavra, dentro do que precisa, sim, a igreja vai experimentar um crescimento fora do comum. E todo mundo vai se beneficiar com isso, porque isso é um equipamento espiritual necessário para a igreja, para todos nós. Ninguém sobrevive nesse mundo cheio de problemas e dificuldades, desarmado. Eu fui militar, irmãos, imagina você chega, né? Você sair no meio de um esquadrão aí para uma batalha, chega lá sem arma nenhuma, os inimigos estão armados até os dentes, você chega lá sem arma nenhuma. Quais são as nossas armas? As nossas armas não são carnais, elas são espirituais. Sabe, vamos pegar um dom aqui, dom de discernimento de espírito. Não quer isso não, ninguém vai saber quem eu sou, não vou ficar famoso, não vou ficar bem na fita. Pois é, mas a hora que pinga um demônio dentro da igreja, você é o primeiro a ver, fala, opa, tem demônio, né? Aí já acende o sinal de alerta e tal. Pronto, é muito importante. Tem igreja que o demônio engole ela de uma vez, porque não tem ninguém com dom de discernimento lá dentro. Eu já vi cair assim, igreja grande, muito, lá perto do espaço mesmo. Tem uma lá que esvaziou assim de 2.000 membros para 100 de um dia para o outro. Não foi demônio que fez? Porque de Deus não foi, né? Tem que ser os demônios. E o que aconteceu? Alguém não viu. Passou despercebido. O demônio entrou, ceifou quantos ele quis ali, né? Pastor Júnior, é interessante que o próprio apóstolo Paulo, aquela jovem que dava lucro aos seus patrões, vamos dizer, os seus líderes, ele ficou assim, bem balançado, que ela usava, o demônio usava o nome de Deus, esses homens exatamente, são Deus Altíssimo. Ele confundiu, foi falando aquilo, eu falei, espera aí, esse está certo, não, ele também passou por esse momento. Exato, todo crente passa por isso, porque as pessoas fazem uma ideia que o demônio vem com chifres pontudos, olhos vermelhos, né? Rabo de seta, sei lá, o imaginário das pessoas vai longe, mas nada, o demônio vem com a Bíblia debaixo do braço, de gravata, falando em línguas estranhas. Que isso, pastor? Pois é, ele vem disfarçado de crente. O disfarce dele é melhor do que certos crentes, que tem crente que, né, nem parece ser crente, né? O demônio faz isso melhor do que certos crentes. E ele vem, as pessoas, se não tomar cuidado, ele vai usar o microfone, vai fazer. Se não usar o microfone, ele começa aqui, ali. Vai. Loguinho ele caça, né? E se tiver alguém com discernimento de espírito, opa, peraí, né? Não quer dizer que precisa ser o pastor que tem que ter os dons tudo. Ele também tem o dele, mas o corpo de Cristo é edificado pelo próprio corpo, irmãos. Aprendam isso. Tem que ter o dom de profecia. O que precisa na igreja? Nós temos que orar. Nós precisamos de profeta na igreja. Profeta no sentido de dom, viu? Não de ministério. O ministério profético ficou lá no Velho Testamento. Tem que ter a pessoa com dom de profecia. Tem que ter a pessoa com dom de cura. Tem que ter... E todo mundo tem um dom, então o que eu tenho que fazer? Vamos, irmãos, vamos fazer aqui umas orações, né? Umas campanhas de oração, os crentes gostam de chamar de campanha, vamos fazer campanha de oração aqui para desenvolvimento, busca e aprendizado dos dons. E palavra de Deus, e oração, e começa a pipocar dom aqui, ali, e todos eles vão servir, porque todos eles são especialmente para isso. De interpretação, que é importantíssimo, né?
Você pensa num dom de interpretação, tanto que é maravilhoso. A pessoa está lá falando em línguas, aí levanta um que sabe interpretar e começa a falar o que Deus está falando através daquela pessoa. Isso é edificante demais. Isso dá um pulo na nossa fé, né? Que vai de 2 piquezinhos para 5 piques. Sabe a carga do celular aí? Né? Quando está com 2 piquezinhos, está quase morrendo o celular, né? Aí vem uma operação de Deus maravilhosa no meio, lá em cima, né? Dá quase carga cheia. Só ele, porque ele está se sentindo. Aí pronto, espalha para todo mundo. Só espalha se tiver o outro dom, se não tiver, não espalha, é só ele. Percebe? Precisamos buscar, incentivar, querer. E tudo isso com responsabilidade. A pessoa tem que ter entendimento, tem que estudar a Bíblia, tem que fazer curso, né? Matricula ali do outro lado da rua, tem um curso, né? No seminário nosso. Para quê? Para crescimento, porque para crescer eu tenho que crescer homogêneo. Tudo. Porque se receber o dom também, não saber o que fazer com ele, ou usar errado, usar para, né? Uns em vez de edificar, está aí derrubando as paredes, aí tem um construindo parede, que comparou com o edifício aí, não foi? Tem um construindo parede e o outro com a marretinha derrubando. Não cresce desse jeito, né? Um subindo, outro derrubando, um para cima, outro para baixo. Não vai funcionar, tá? Bom, o fundamento da unidade dos dons. Fundamento. Vem ele com a construção de novo. Vem de estrutura, de fundação, de alicerce, tá? Paulo ensina que os dons são concedidos por Cristo por meio do Espírito Santo. Então, são concedidos por Cristo, mas é conduzido, é operado, é gerenciado pelo Espírito Santo. Tá? Está no trecho que nós lemos aí, Efésios 8 ao 10, tá? Nosso trecho hoje é de 7 ao 14, 8 ao 14, né? 7 ao 14, né? Lemos aqui que Cristo, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, quem deu os dons? Cristo. Quem opera e distribui eles? Espírito Santo. Mas quem deu? Cristo. Tá? Paulo faz referência ao Salmo 68, tá? Do verso 18. Que fala acerca do triunfo de Deus representado pela volta da Arca da Aliança ao seu santuário original após a derrota dos inimigos. Então, eles pegaram a arca, não foi os inimigos que pegou a arca, foi o povo de Israel mesmo, os sacerdotes. Eles estavam tudo tortos, eles falaram, bom, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar a arca, que é a presença de Deus, e nós levamos a arca lá para a batalha. Olha a responsabilidade desses caboclos, né? Eles que tinham seus líderes ali, os espirituais, os pastores, estava tudo errado, em vez de consertar a vida deles, não. Falou, não, vamos usar a arca de Deus como escudo. Levou a arca para a batalha. O que aconteceu? Deus permitiu. Nem o povo de Israel não podia pôr a mão na arca. Se colocasse a mão na arca, morria. E Deus então suspendeu a maldição da arca temporariamente. Os inimigos carregou a arca, sem morrer. E botou lá no templo de Dagon. Então, aí eles sofreram muito porque perderam a arca. Mas agora no Salmo 68 fala da alegria, do retorno da arca para Israel, por meio do povo de Deus, da alegria de receber a arca. Então a arca é a presença de Deus, é a Shekinah de Deus. Então, se a presença de Deus, se nós tomar cuidado, nós dá a presença de Deus para os outros, para o inimigo. Tem gente que está vendendo o dom dele aí, né? Não vigia não, fica vendendo o dom dele. Aí depois vai parar na mão do Dagon lá. Ah, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Aí já foi embora, né? Já foi embora o boi com a corda. Exatamente. Até eles tinham que glorificar. Não, isso aí foi o Deus de Israel. Então eles mesmos reconheceram. É engraçado que os filhos de Eli confiou, levou a arca, além de morrer, ainda eles levaram a arca. Ainda levaram a arca. Matou aí todo mundo ficou dois, triste. então levou a arca. Está vendo que uma pessoa errada, ele prejudica todo mundo. Não é só ele, não. Ele prejudica ele e quem está perto dele, né? Meu avô falava que um porco sujo, sujuzou tudo.
Basta um sujo que sujizou tudo, né? E é mais ou menos isso que ele estava querendo dizer, né? Que as coisas boas também proliferam. Claro que em uma ascendência muito menor, porque coisa ruim roda, mas roda bonito, né, pastor Machado? Coisa boa vai mais devagar, mas vai também, né? Vai passando de pessoa para pessoa, né? Uma boa ação, né? A alegria, a comunhão, a unidade, vai passando a duras penas, devagarinho. Agora bota fogo na seara para você ver, é rapidinho o fogo se espalha, tá? É rapidinho, a coisa queima tudo, não sobra nada. Então, nós temos que ter a responsabilidade de buscar, de ensinar, de utilizar, de coordenar essa utilização. A igreja precisa fazer isso, porque ela precisa dos dons, né? Tanto quanto ela precisa da palavra, porque se ela tiver só a palavra e não tiver os dons, o demônio entra no nosso meio. Se não tiver os dons para vigiar a igreja, né? Ele vem, ciranda, leva um monte de gente de uma vez, que ele gosta de levar com aquelas colhedeiras da boca larga, né? Leva muito de uma vez. Quem levou? Foi o demônio, que Deus não foi, né? Ele quer que o povo vai embora para lá, fica vulnerável, desvia. Mesmo que vai para outra igreja, às vezes não adapta lá, desvia. Tem muitos que saem da igreja e ficam desviados aí no mundo. Por quê? Porque faltou a unidade, sabe? A unidade, a comunhão. A comunhão, então, não é só o partir do pão. Será que eu fui claro agora? A unidade, ela depende de todo o sistema, dos dons, do crescimento da palavra, da oração. Tudo isso causa unidade. Tá bom, cascar milho para fazer uma pamonha coletiva, para arrecadar dinheiro, para colocar a cortina, para fazer não sei o quê, isso também ajuda na unidade, porque conviver junto, trabalhar junto, às vezes dá uns desentendimentos, né? Que um queria pôr a liguinha cor-de-rosa, o outro comprou a verde, né? Umas coisas que, né, não faz nem sentido ter, mas tem. Mas isso tudo é para a gente aprender a conviver com os irmãos, né? As diferenças. Do mesmo jeito que um não, né? A psicóloga aí pode explicar melhor, né? Levar um não faz bem para a gente, porque você se prepara para as adversidades, para a hora que a coisa, né? Que a coisa for complicada, você está pronto para suportar né? Já pensou a pessoa que nunca levou um não na vida, o dia que levar o mundo cai, né? Desaba tudo em volta. Ué. Já tem, né? Quem sabe consegue um simzinho aí, né? Claro que precisa também, né? Esses também, senão não tinha serviço para Mariné, né? Ela ia, né? Se não tivesse os que não suportam ou não, como é que ia, né? Mas tudo isso é para a glória de Deus. Então até as coisas, as nossas diferenças nos ajudam. Que coisa! Olha como é que Deus faz as coisas. Que maravilha que é isso, né? Até quando nós não concordamos um com o outro, isso é bom para nós, porque nós estamos nos preparando para outras situações, outras circunstâncias, em que vai precisar ser assim. Tudo para a glória de Deus, tá? Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, os que confiam no seu nome, que confiam né? Então, não tem nada que não seja de proveito, mas aí a gente tem que trabalhar para ter o melhor proveito possível dentro do que nós temos. O que nós temos? Nós temos isso, então vamos trabalhar para melhorar isso. Então nós temos que crescer e crescer juntos. Não adianta eu crescer sozinho. Uma andorinha só não faz verão. Não adianta eu crescer sozinho, porque se eu crescer sozinho, sai um daqui, sai outro dali, sai um daqui, sai outro dali, eu fico sozinho aqui. Então não adiantou nada. Aí tem que crescer um aqui, um ali, outro ali, outro ali. E isso tudo vai ajuntando, e o crescimento vai acontecer. Não é eu que estou falando, está escrito aqui, né? Que vai acontecer. A unidade, colocar esses dons em prática, vai edificar o corpo de Cristo. Vai haver crescimento, tá? Bom, de igual modo, Jesus Cristo triunfou na batalha contra o império do mal.
Paulo traça uma imagem de um conquistador militar, levando os seus cativos e dividindo os espólios com os seus seguidores. Então, aquela volta da arca, né, que também foi importante. Vocês viram por que Deus não matou os filisteus, tudo que pôs a mão na arca, eles conseguiram levar ela? Se fosse Israel, não ficava um, né? Ia juntar o povo todinho e morria tudo ali, mas não carregava um pau uma arca, porque quem podia carregar era só os sacerdotes escolhidos, tá? Mas Deus suspendeu para quê? Para edificação, para eles entenderem a falta que faz, tá? Para eles compreender que nós precisamos, nós temos que entender o que nós precisamos, e às vezes Deus nos deixa ter falta, nos alimentou, depois deixou passar fome, né? E depois isso, e depois para quê? Para saber o que tem dentro do nosso coração, para mostrar para nós o que tem dentro do nosso coração. Eu aprendi isso, era novo convertido, estava lendo a Bíblia, logo que eu aceitei Jesus, eu li a Bíblia toda. E aí Davi estava com os homens mais valentes do mundo lá dele. Vocês sabem que o exército de Davi era reconhecido no mundo inteiro, né? E aí vem um sujeito lá jogando pedra nele e amaldiçoando e falando, né? Um dos soldados ali, um daqueles valentes, não, uma palavra sua e a cabeça dele já era, né? Não, pode deixar ele falar, ele tem razão. Separava a cabeça, né? Bastava uma ordem. Mas tudo é necessário, todos nós temos a nossa, né? A nossa função no meio do corpo de Cristo. E eu falo para vocês, eu fui o sujeito que desanimou, porque eu pensei, não sirvo para nada, não sirvo. Eu já tinha pregado muito, eu fui para lá, para a igreja, eu não tinha ganhado nenhuma alma, assim, com minha pregação, não. Alguém lá pregava, ganhava, eu não. No dia que eu pregava, e aqui, tanto que eu pelejei aqui, tanto que eu cavei aqui, nada, terra seca, não achei uma águazinha, né? Para não falar que nunca teve uma, né? Um adolescente, nós estávamos num culto nos lares, lá perto de onde hoje é o APA, ali tinha uma meia dúzia de casas só, de Aparecida, o hospital de Aparecida, e um culto nos lares, lá no meio, não tinha nem energia elétrica lá, era energia artificial na casa. E essa mocinha foi junto com nós lá para o culto, uma vizinha lá. O pai dela bravo que só, e ela gostava dos crentes, foi junto com nós. Chegou lá, teve o culto, pregou, tal, nada. Na hora de sair para vir embora, falou, mas vocês não vão perguntar se alguém quer ficar crente, não? Ué, e você quer ficar crente? Quero, então, né? Aí oramos por ela lá, e ela está crente até hoje, lá na região ainda, está até hoje. Foi a única, né? Eu acho que, se não fosse aquela também, é capaz que eu tinha rodado, viu, pastor Machado? Porque eu tinha me esforçado muito, igrejeiro, não saía dos cultos, era culto no lar, quando eu estava desempregado, até nos cultos de oração, no circo de oração eu ia. O mundo todo perdido, né? Aí, ó. Depois eu fui para a igreja só com essa né, com essa alegria aí, com a força dessa comida aí, eu fui dirigir igreja. E lá na frente é que eu fui entender, né? E hoje, graças a Deus, né? Deus estava me ensinando, né? Se vocês forem olhar lá nas redes sociais, os compartilhamentos das redes sociais da igreja, e aí a gente coloca nas nossas também, né? Da última vez que eu estive aqui, foram 1000 pessoas que assistiram, tá? A pregação, né, juntando com as do Instagram, Facebook, YouTube e das diversas pessoas e os que compartilharam. Melhorou bastante, né? A divulgação da palavra e tudo. Mas eu tive que experimentar a terra seca também. Todo mundo precisa crescer, né? E para crescer tem que descer, né? Não foi isso que ele falou? Ele falou, olha, Cristo primeiro desceu, depois subiu. Por que aconteceu isso? Que ele desceu, depois subiu, porque nós temos que aprender a descer primeiro, para depois subir, né? Nós temos que aprender com ele, tá? Paulo diz, olha lá, esse trecho lá, mesmo que Cristo desceu e também o mesmo que subiu, tá? E que antes de subir,
para dar dons aos homens, ele desceu às mais baixas profundezas, ele foi lá no lastro da humilhação, no lastro, né? Às vezes a gente precisa descer do salto, né? Está de salto aí não, né, Marinéia? Não? Às vezes, né, hipoteticamente, né? Nós temos que descer do salto, do nosso orgulho, da nossa arrogância, né? Tem que descer, se não descer, não sobe. Por que Jesus desceu primeiro? Para servir de exemplo para nós. Ele falou, aprendei de mim, não foi? Nós temos que aprender com ele. Se descer, aí sim, aí vai. Porque o grãozinho de feijão, se o grão de trigo não morrer, né? Se ele ficar vivo, ele fica só, mas se ele morrer, ele vai produzir fruto. Essa é a promessa de Deus para nós. Então nós temos que aprender a descer, nos humilhar, porque aquele que se humilha será exaltado, mas o que se exalta será humilhado. E se a gente se manter na arrogante posição de cima e não descer, nunca vai chegar o dom, nunca vai chegar a hora, nunca vai chegar o momento. E tome luta, tome dificuldade, e vai daqui, vai dali. Não. Minha posição é essa. Não arredo 1 centímetro. Tem crente que não tem marcha ré de jeito nenhum. Dá um trabalho que não tem marcha ré, né? Já quebrou o câmbio lá. Já, Vital? Quebrou o câmbio, ficou sem marcha ré. Eu e os colegas, né? O irmão do William ali da padaria dela lá. Nós compramos uma canoa. E para economizar, ele, pão duro e eu com pouco dinheiro, nós compramos uma canoa que não tinha ré. E botava essa canoa lá dentro do Rio Madeira, em Rondônia. E aí ia pescar, entrava naquele lá dentro do rio mesmo, não dá, quando uma canoa é pequena, tinha que ser né? Entrava naqueles igarapé lá, o trem estreitinho, a Amazônia, vocês sabem como é que é, né? Para sair daquela latada. Dava um trabalho, não tinha marcha ré. Aí eu fico pensando, o crente sem marcha ré é igual nós enroscados naqueles espinhos e cipó e tudo que é porcaria lá, e para sair dava um trabalho. Até que nós criamos vergonha, comprou um motorzinho maior com ré, aí foi o céu, né? Aí podia ir que dava para voltar, mas até lá... Não, mas só pegar o remo e voltar. Vai lá para ver, para vocês verem o tanto de pau e de coisa que tem. A Amazônia é tremenda, é maravilhosa. Mas é o crente sem marcha ré é desse jeito. Ele se enrosca em tudo, mas não sai, né? Tem hora que ele ainda consegue sair depois de muita luta, mas tem hora que não sai nem fica lá. A gente tem que aprender a descer, tem que aprender a mudar o curso, né? Para receber os dons são equipamentos importantes. Não para receber, para pôr em prática, já que cada um tem pelo menos um, né? Se usar esse que recebeu, já está bom demais, já está de bom tamanho, né? Se desempenhar isso que já recebeu, já está bom demais. Eu lembro do irmão, quando eu aceitei Jesus, o irmão estava fazendo uma campanha para receber os 9 dons. Ele pegou uma das listas, porque não é só uma lista não, tem mais dons, tá? Ele pegou uma das listas, aquela de 9, né? E ele estava orando para receber os 9 dons. Agora hoje, analisando, porque eu era bem novo convertido, né? Hoje, analisando, falei, bicho, ele estava animado, né? Porque um só já dá um trabalho, se você não pisar firme, você não consegue. Imagina a pessoa com 9 dons, vai ter que se desdobrar, né? Se desdobrar. Porque ou você faz bem feito ou não faz nada, né? Não é assim? Para o reino de Deus, né? Então, eu acho que é meio ousado demais. Acho que foi falta de sabedoria dele, né? Falta de entendimento. Se ele lesse mais a Bíblia e ver o tamanho da responsabilidade, ele ia custar, né? Aceitar que ele tinha um para desenvolver aquele, né? Mas sabendo que nós temos os dons, então nós temos que crescer. Nós temos dom que de cura, né, pastor Júnior? Dom de cura. Quem recebe isso aí, se ele brincar, nem dormir não dorme. Nem dormir não dorme, né? Todo mundo quer 24 horas estar ao lado dele para ser curado.
Eu recebi um... Onde é que Jesus estava, tinha multidão, que ele curava. Exato. Ele curava todos. Eu recebi um irmão que até também foi fruto do nosso trabalho, ele voltou lá na cidade, quando eu estava quase saindo de lá. E ele chegou lá e Deus usou ele, curou muita gente na igreja. E ele ficou hospedado na casa de um presbítero, pertinho da igreja. Eu morava no fundo da igreja, não dava para hospedar ele lá. Ele não quis ir para o hotel, não. Não, eu sou daqui, sou de casa, o senhor é meu pastor. Eu falei, não, então você vai com o irmão divino, vai para a casa dele. E foi. No outro dia cedo, irmãos, tinha umas 30 pessoas na porta esperando ele acordar. E ele ficou até tarde orando, o irmão divino contou para mim, mas não, ele passou da meia-noite e muito, eu nem vi a hora que ele dormiu, ele estava orando. E aí o povo estava lá esperando ele na porta. Quando ele acordou, ele tomou um cafezinho com o irmão divino, saiu lá na porta, danou com todo mundo. Não foi ele que me contou, não, foi o irmão, o obreiro. Danou com todo mundo. Vocês querem receber de Deus? Vai para a igreja, vai orar, vai estudar a Bíblia, eu vou estar lá na igreja hoje, vai lá. Né? Não fica, vocês têm que aprender a orar, a buscar, vocês mesmos usar né? Não é ficar atrás das pessoas. E descascou em cima deles. E ele estava certo, né? Então, os dons todos, esses dons de poder, eles são mais procurados, as pessoas que querem receber os dons. Em vez da pessoa perguntar a Jesus qual que ele já tem e usar bem aquele, ele fica querendo esses, né, os dons que dá mais status, né? Que ele fica famoso, que ele fica, tá? Então, dom de cura, dom de profecia é os mais buscados, né? O dom de discernimento de espírito, dom da sabedoria do alto. Quem vai querer esse dom? Ninguém vai saber que eu tenho esse dom. Está vendo? Vaidade, altivez, coração endurecido, porque um coração mole vai falar assim, Senhor, eis-me aqui, ai de mim um vaso, o que tiver aí eu estou pegando, né? Quero ser um jornaleiro na sua casa, lembra do filho pródigo? Quero ser o menorzinho aí, mas só quero estar aí, só quero fazer o que, tá? Então que a gente aprenda isso, porque quando chegar lá na plenitude do Espírito Santo, a gente vai precisar disso, né? Lá na outra lição, né? Quem for ministrar aqui, vocês vão ver que essa introdução aqui é de extrema importância para aquela lá. O que eu estou falando aqui, o nosso objetivo hoje era de onde veio, foi Jesus que enviou os dons, né? Explicar as ferramentas, né? As formas, não especificamente, porque também o tempo não dá, né? Porque esses dons aí eu gasto 1 hora, é para cada um dos dons, para explicar, né? E olha lá, e, né, a sua utilização é para quê? Para quê? Para que dons? Para a edificação do corpo de Cristo. E se o corpo for edificado, todo mundo é edificado. Se a igreja crescer, todo mundo cresce junto. Já pensou o tanto que é bom para nós se a igreja crescer? Para todo mundo é beneficiado com isso, tá? Porque aí vem mais coisas por trás disso, né? A comunhão é muito importante, a unidade é muito importante, e não mantém a unidade se não tiver uma boa busca dos dons, porque precisa dos dons para manter a unidade. Vocês perceberam isso? Precisa, é necessário os dons para manter a unidade. A gente pensa, não, só a palavra é suficiente. Não é. A palavra está edificando a gente aqui, mas aí a unidade depende da convivência, depende de uma série de coisas, da proteção, né? De proteger do mal que permeia, e por aí vai. Os dons, os outros dons de discernimento, todos os dons são importantes para a unidade. Então, a manutenção da igreja, a manutenção da unidade, precisa, tá? Através da busca constante de todos os seus membros e crescer na graça e verdade, tá? Isso é importante. E que a gente possa aprender a fazer assim, né? Nosso tempo já se esgotou, né? E que Deus nos abençoe e nós possamos aprender dele todo dia, né? Um pouquinho por dia a gente acaba chegando lá onde precisa, né? É verdade. Aí, justamente, dispenseiro, aquele que cuida da dispensa, aquele que cuida dos víveres, e requer que os dispenseiros sejam achados fiel, né?
Né? No outro texto fala que o dispenseiro tem que ser achado fiel. Tá? Então nós temos que aprender isso. Como recebeu? Isso é fidelidade, né? Pastor Ademir, Deus abençoe. Obrigado aí, desculpa aí. Irmão, graças a Deus, Deus abençoe o pastor Júnior, Deus abençoe os irmãos. E a gente tem aprendido nessas duas lições sobre a unidade, e Paulo fazendo aí uma comparação bastante importante. É muito importante quando fala de edificação, a gente pensa que é uma coisa simples, pastor Júnior, mas se todo mundo não trabalhar com harmonia, a coisa não acontece. Depende do carpinteiro, do armador, do encanador, do eletricista, e é uma sequência. Se um parar, trava tudo. É muito interessante. É bem assim o corpo humano, né? Já pensou a cabeça falar assim, mão, pega o microfone, e o olho falar assim, eu não vejo, a boca eu não falo, o nariz não respirar, o pulmão não movimentar, então nada funciona. Então a harmonia depende um do outro, para a coisa acontecer, e acontecer de uma forma crescente, né, pastor? Então nós precisamos dessa unidade em todas as atividades que fazemos. Eu até falava para o pastor Vital, e ele veio me pedir desculpa, não, se eu fiquei na portaria e você estava escalado. Eu falei, não, pastor Vital, comigo não funciona assim. A gente faz aquilo que precisa na igreja. Não é que temos todos os dons. Você chega, está precisando do porteiro, você é o porteiro. Se precisa pôr o tapete, você põe um tapete. Que mal tem isto? Se precisa de um copo d'água, você pega o copo d'água e põe. Isso não vai te tirar nenhum pedaço. Mais um galardão. Então, aquilo que precisa ser feito, faça. Independente de estar escalado ou não. Quando chegar a pessoa que estiver no posto, ele assume o comando da coisa. Então não tem problema, Deus abençoe o pastor Vital, que deu uma força, a Lucília passou o culto todo sentado de boa, né? Sendo beneficiado com a disposição do pastor Vital. É assim que funciona. Não vou ficar com raiva de alguém porque fez. Amém por isso, né, irmãos? A gente faz uma outra coisa, porque a igreja tem trabalho para todo mundo. Irmãos, a esposa do irmão Vital está fazendo aniversário, e é uma alegria, né, irmãos? Completar mais um ano de vida com saúde. Célia, né? Isto é bênção. Ela vai vir, pastor Vital vem também, nós vamos orar para que Deus continue abençoando, prosperando, dando saúde, paz, alegria, um monte de bênçãos na vida dela, né, irmão? E que anos possa ser multiplicado com bênçãos, né? Então estaremos orando, né? Eu já quero aqui devolver para o pastor Juvenil, já vem, né, para fazer o término. Eu não estou vendo o pastor Walter. Ele deve estar aí fora. Então, passa o pastor Walter, né? Passou o comando para ti. Comando, tá vendo? Militar é outra coisa, né? Então, vamos orar. O pastor Walter vai estar orando, abençoando aqui o pastor Vital, a esposa, que está fazendo mais um ano de vida, né? A igreja coloca-se de pé. Deus abençoe os irmãos. Só lembrando, domingo nós não teremos a lição da escola bíblica dominical. Nós teremos uma continuidade de um estudo de escatologia. É um irmão que vai estar ministrando aqui. Nós teremos café da manhã a partir das 8 horas. 9 horas começa o estudo bíblico, vai até às 11h30 mais ou menos. Talvez meio-dia. Essa era a proposta na C23 e teve alguém que ficou lá até 2 horas da tarde, questionando o irmão, porque o estudo é muito edificante, né, irmão? Muito profundo, muito bom. Ela me lembrou aqui da oferta. Nós vamos fazer o seguinte com relação à oferta. Nós não vamos cantar o hino, porque o tempo já foi. A Lucília vai estar segurando lá, salva, é isso, né? E a pessoa passa e entrega a oferta quem trouxe, e passa para o Zé de Moraes, e ele vai estar contando e fazendo aquilo que deve. Então o pastor vai estar orando, já abençoando, dando a bênção apostólica, os avisos aí. E domingo, venha participar aí do grande estudo bíblico. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Glória a Deus, né? Uma tarde de chuva e a oportunidade rica de nós encontrarmos de novo aqui, aprendendo da palavra de Deus. Deus abençoe, continue, né, abençoando o pastor Júnior nessa missão do ensino, da área.
todos os irmãos, né, que estão aqui presentes. Graças a Deus por essa rica oportunidade. Mais graças a Deus ainda, e nos alegra, né, alarga os nossos sorrisos, né, a irmã, eu esqueço o nome, Célia, né, mais um ano de vida. Antes de nós orar, nós vamos cantar parabéns, óbvio, né? Vamos cantar? Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que o Senhor te abençoe e te dê santidade, muitos anos de vida, muitas felicidades. Palmas aí, Deus abençoe, vida longa, muita saúde, prosperidade e bênção vinda lá do céu, amém? Deus abençoe a presença de todos, já foi dado os recados, vamos curvar nossas cabeças e orarmos a Deus em gratidão. Deus, muito obrigado por esse dia. Outra vez o Senhor falou conosco pela manhã e continua falando conosco aqui nesse ensino da sua palavra, nesse fator da unidade, ó Deus amado, que nós possamos prosperar, alcançar isso, segundo a sua vontade, ó Deus amado, dentro, ó Deus amado, dos seus ditames, ó Deus amado, dentro do que está escrito na tua palavra. Ajuda-nos a exercer, ó Deus amado, viver, colocar em vida prática no dia a dia, ajudar os outros, ó Deus amado, somando para um corpo, ó Deus amado, para glorificar, ó Deus amado, o teu nome para todos sempre, anunciar esse evangelho que salva, que cura, que liberta e nos aproxima cada vez mais do reino vindouro de estar com o Senhor na glória, ó Deus. Muito obrigado por essa riqueza de outra vez aprendermos da tua palavra. Muito obrigado, meu Deus. Amém. Estenda suas mãos para cá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor, a consolação e o Espírito Santo de Deus seja com todos nós agora e sempre. E todos digam amém. Uma salva de palmas para Jesus, ele merece toda a honra e toda a glória. Sim. Amanhã, quarta-feira, né? Oração a partir das 8 até as 9, pastor José Machado. O pastor Valteir, né, aconteceu imprevisto, questão de saúde, passando mal, e o pastor, nosso presidente, está avisando aqui o motivo dele não ter vindo aqui. Mas, né, vamos estar orando e Deus vai estar abençoando. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Muitos anos de vida.